Graça e paz, amados de Deus, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Você está no seu nosso point teológico. Estamos aí para mais um vídeo dessa série, História da Filosofia Cristã, certo? Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, seja bem-vindo à família Point. Né? Obviamente já está bem evidente do que vamos tratar, temos tratado nessa série, estamos falando sobre os teólogos que também eram filósofos, principalmente os pais da igreja, né? Vamos chegar também em Tomás de Aquino, certamente, mais à frente, no período da escolástica, no período medieval, mas estamos abrangendo a filosofia cristã, por isso que é História da Filosofia Cristã. Nós não vamos falar sobre filósofos seculares, tá certo? E seja muito bem-vindo, hoje é a 16ª aula, estamos aí nessa série. Né? Eu sei que aqui no canal os nossos vídeos, essas aulas são menos visualizadas, né? Poucos cristãos têm interesse em saber sobre isso, mas para você que tem interesse, tenho certeza que nós vamos aprender um pouco mais neste vídeo, tá certo? E hoje nós vamos falar sobre a concepção de Deus, né? Na teologia de Orígenes, que foi um pai da igreja de Alexandria, no Egito, século III, né? Que obviamente ele era teólogo e filósofo, né? Muito independente da filosofia platonista, e ele tinha concepção sobre Deus, certo? Então, sugiro que você também comece do início, né? Depois de assistir essa aula, assista essa série para você começar a ter um panorama geral sobre esses principais nomes da filosofia cristã, tá certo? Então, se você deseja ajudar o canal, aqui embaixo nos comentários tem o link do Apoia-se, você pode se tornar nosso apoiador, né, a partir de R$5. Pastor, eu quero abençoar com R$10 mensais, 15, né, 20, eu tenho essa condição de abençoar esse canal, patrociná-lo mensalmente. Entra aí no link do Apoia-se, se torna nosso apoiador. Fazendo isso, né, se torna nosso apoiador mensal. Fazendo isso, nós vamos colocar você no nosso grupo do WhatsApp da família Point, que não é um grupo para debate, discussões teológicas, não. É um grupo para falarmos ali dos livros, dos lançamentos, das promoções, trocarmos ideias sobre as obras em si. Tá certo? E faça isso, tenho certeza que o Senhor há de recompensá-lo em nome de Jesus, tá certo? Compartilhe esse vídeo também, dê seu like e faça seu comentário para você não se esquecer, tá certo? Vamos lá. Eu estou usando aqui como livro texto esse livraço aqui do nosso Etnei Gilson e Philotheus Bonhoeffer, História da Filosofia, ou Boiner, História da Filosofia Cristã, da editora Vozes, um livraço, recomendo a você, tá certo, adquirir. Deus, na concepção de Orígenes. Em sua teologia, Orígenes remata, de certo modo, o trabalho dos pais gregos, né? Dos pais capadócios. Recolhe cuidadosamente os dados da tradição para aprofundá-los e reduzi-los a uma unidade. Sua teologia merecerá a atenção dos mais nobres representantes dessa ciência, e em particular dos grandes capadócios. Né? Apresentaremos a seguir uma seleção das ideias mais interessantes do ponto de vista filosófico. A unicidade de Deus em Orígenes. Orígenes julga necessário demonstrar a existência de Deus. Limita-se a provar-lhe a unicidade contra o politeísmo. Este encontrava-se profundamente arraigado na mentalidade do povo simples e até mesmo na de muitos eruditos. Celso, por exemplo, mantinha que o monoteísmo, que lhe parecia ridículo, fora excogitado por uns pobres pastores do Egito. Para Orígenes, ao contrário, a razão conduz inexoravelmente ao monoteísmo. Sua argumentação baseia-se na existência de um cosmos ordenado e harmonioso. Olha que interessante, né? Vamos lá. Eu estou lendo um livro, né, História do Ateísmo, que vai trazer essa mesma pegada, de que a religião original no mundo, entre civilizações, seria o politeísmo. E esse conceito politeísta, sim, estava presente, tão arraigado nos tempos, né, de Orígenes, né, na cultura pagã, que quando uma pessoa dizia que servia somente a um Deus, quando havia uma proposta de uma religião monoteísta, a adoração de um Deus, e esse Deus não deveria ser representado, por exemplo, por imagens, você era exposto ao ridículo. Você é um ridículo. Interessante, né? Mas, contrariando a antropologia, né, a história, a sociologia, que vai dizer que originalmente o homem sempre foi politeísta, a religião original já nasceu idólatra, digamos assim, a Bíblia vai contrariar essa tese. A Bíblia vai dizer que
originalmente a religião dos homens era monoteísta, a fé em um só Deus, o Deus, né, de Abel. Pois é, os primeiros indivíduos ali nas origens do livro de Gênesis. Depois que há uma corrupção. Já lá nos primórdios de Gênesis você vê a corrupção ali, né, dos descendentes de Caim. Portanto, essa ideia está muito presente. Se você é um cristão e vai fazer uma faculdade de antropologia, sociologia, e você chega com esse argumento, vai fazer um trabalho dizendo que a origem da religião, baseando-se na Bíblia, é o monoteísmo, vão fazer a mesma coisa que faziam naquele tempo de Orígenes, século 3 depois de Cristo, né? É o quê? Vão chamar você de ridículo, vão te dar 0 no seu trabalho. É isso aí, é impressionante. Eles não aceitam o contraditório, a Bíblia sempre vai ser combatida, né, pelos inimigos de Cristo. E demais é que a harmonia impressionante do universo pressupõe a existência de um arquiteto que a tenha produzido e de um ser transcendente, isto é, diverso do mundo que a conserve. É impossível que a unidade e a ordem cósmicas se originem de uma multidão de espíritos ou dos supostos deuses das esferas. Naquele tempo, mesmo sem o recurso tecnológico, Orígenes já, obviamente, muito mais analisando as escrituras, ele dizia, tem que haver um ser inteligente que tenha criado o universo. Porque tudo é muito sistemático, tudo muito organizado, tudo muito ordenado. Ele não tinha o recurso, nem o conhecimento científico, astronômico, para dizer isso. Apenas analisando as escrituras sagradas e o seu pensamento filosófico também, como um cara que era um pensador, ele chega a essa conclusão. Hoje, com todas as descobertas na astronomia, né, com todas as observações científicas, filósofos, cientistas, cristãos, já começam a propagar essa ideia. Né? Mesmo para você que não conhece ou rejeita a doutrina criacionista como exposta na Bíblia, você precisa entender, você precisa aceitar, você não pode negar que existe uma harmonia na criação. Um design, esse é o termo que está sendo usado hoje em dia, um design inteligente, um arquiteto, uma mente inteligente, você pode chamar de que quiser, de Deus, de quê? Ou seja, mesmo que o indivíduo rejeite a ideia de um Deus pessoal, a ideia de um Deus, né, criacionista, é óbvio, e Orígenes vai afirmar isso, que não se pode negar que o universo, por conta da sua harmonia, por conta do seu sistema sempre, né, por causa do seu sistema, a apresentação das coisas muito bem organizadas, tudo no seu devido lugar, somente uma mente inteligente poderia ter criado o universo. Essa é a ideia. Ele começa a combater filosoficamente e, de certo modo, teologicamente, os inimigos, né, do criacionismo já naquele tempo, usando esse argumento. A unicidade de Deus. Deus é único, Ele é criador. Tem mais aqui. Orígenes propugna este monoteísmo verdadeiro, não só em faces dos gentios, como também contra os gnósticos. Os adeptos do gnosticismo herético admitiam pelo menos 2 deuses, o do Antigo e do Novo Testamento, o primeiro dos quais é justo, mas desprovido de bondade, que é chamado de demiurgo, né? E o segundo, bondoso, mas falto de justiça. Orígenes trata de aluir este dualismo pela base, fazendo ver que a justiça é perfeitamente compatível com a bondade. Então, os gnósticos diziam que o Deus apresentado no Antigo Testamento, chamava-se Demiurgo, era um Deus mau, perverso, que não seria o mesmo Deus proclamado por Jesus Cristo. Logo, a maioria dos gnósticos, principalmente Marcião, que é um dos gnósticos mais famosos ali do século III, ensinava e pregava a rejeição totalmente das escrituras hebraicas e delimitava, né, fazia um resumo, né, do Novo Testamento. Ele não aceitava todo o Novo Testamento. Muitas epístolas de Paulo ele rejeitava, o Evangelho de Mateus principalmente, porque falou que possuía muitos elementos judaicos. Tudo que explicitava ou tinha algum resquício ali de judaísmo, ele rejeitava, para poder descartar essa ideia de estar servindo, ensinando, ou adorando e propagando o Deus do Antigo Testamento, que se chamava-se Demiurgo, que era um Deus mau. O Deus verdadeiro é o Deus de Jesus Cristo. Então, note, até mesmo para os gnósticos, em certa medida, eles eram politeístas, eles criam 2 deuses, tentavam dizer que havia um dualismo ali, né? Rejeitemos esse Deus mau. É interessante que Satanás não entra na história aí, né?
O Deus do Antigo Testamento que é mau. Imaterialidade e espiritualidade de Deus, segundo Orígenes. Estes atributos divinos já haviam retido a atenção de vários pensadores cristãos anteriores. Orígenes propôs-se a assegurá-los e definitivamente dedicando-lhes todo o primeiro capítulo da obra, já falei dessa obra e nos vídeos passados, De Principiis, ou seja, é um termo latino para do princípio, né? Ele escreve uma obra chamada Do Princípio, que era uma espécie de uma mini sistemática, né? Falando ali das principais doutrinas, certo? O básico da doutrina cristã. Então, nessa obra ali, ele propõe ali no primeiro capítulo falar algumas coisas sobre a imaterialidade de Deus. Ele vai dizer o seguinte, ó. O que não nos deveria causar surpresa, uma vez que a imaterialidade divina envolve certas dificuldades, ainda não inteiramente removidas por aqueles pensadores. Tanto assim que o próprio Tertuliano deixou-se induzir em erro. Tais enganos haviam sido ocasionados pela própria Escritura. Afirmava-se que Deus era um ser corporal, porque a Bíblia não o descreve como fogo devorador, como sopro, pneuma, ou como luz. Tais expressões eram por muitos tomadas ao pé da letra. E até hoje, né? Até hoje. Então, olha que interessante. Os mormons trazem esse ensinamento até hoje. De que Deus teria um corpo, literalmente. Um corpo. Um cara de, 2 metros de altura, o nariz, boca, literal. Mas a gente aprende pelas escrituras que esses são antropoformismos, ou seja, é quando o escritor bíblico usa, relacionando-se a Deus, dizendo que Deus tem mão, que Deus tem boca, né? Que Deus tem pés, etc. É um estilo literário para poder comunicar uma ideia. Não se deve ser interpretado literalmente, óbvio, né? Orígenes lançou mão de todos os recursos de sua penetrante inteligência contra estas falsas interpretações. Faz ver não só que em Deus não há, de fato, nenhum elemento de ordem corporal, mas que a materialidade é completamente inconcebível em Deus. E aí, né, a gente precisa se voltar para o Novo Testamento, onde Jesus faz aquela declaração, né? Deus é espírito. Deus é pneuma. Deus é um ser imaterial. Se ele é espírito, nós não podemos ver com esses olhos aqui, ó. Esses olhos aqui, como diz o ditado, que um dia a terra há de comer, ou não, caso sejamos arrebatados, né? Então, Deus não possui um corpo. Deus não pode se dizer que Deus tem 1,90 m, olhos azuis, cabelo prateado, louro. Não. Não, Deus é espírito. Então, se ele é espírito, como diz a Escritura, ele pode encher toda a terra. Então, ele é onisciente, então ele é onipresente, né? A prova de incorporeidade de Deus é bem característica do modo de pensar de Orígenes, e atesta a sua grande força especulativa. Baseia-se na imaterialidade do espírito humano. O nosso espírito independe totalmente do espaço para poder existir e exercer suas atividades. Objeta-se a isso que os navegadores, quando arremessados de um lado a outro no mar tempestuoso, sentem esvair-se-lhes o vigor e a energia. Isso é verdade, mas pode ser facilmente explicado. Recordando que o homem é um animal composto de corpo e alma, cujo lugar natural é a terra firme, dada a sua constituição física, não é de admirar, pois que, ao encontrar-se num lugar tão desnatural como é o mar, o corpo humano se sente incapaz de prestar os devidos serviços à alma. Mas o espaço não influi no espírito, senão de maneiras indireta e através do corpo. Deus, ao contrário, é absolutamente simples, não se compõe de matéria e espírito, e por isso não depende de nenhum lugar. E aí essa ideia também platonista de que o espírito humano está preso a essa casca, a esse corpo. Está preso. Até acontecer o momento da nossa morte, o espírito está preso. Nós não temos essa né? Nós não observamos isso no homem, o exemplo. Todas as vezes que você vai dormir de noite, meia-noite você dorme ali, bota seu celular para despertar, para acordar cedo, e durante aquelas horas que você está dormindo, teu espírito sai, teu corpo está morto, teu coração para de bater durante 10, 8 horas, e no dia seguinte o espírito deu uma passeada por aí, volta. Né? Isso acontece todo dia, toda hora. Há quem diga que existem as chamadas projeções, projeção astral. Isso aí já é outra coisa aí,
né, que é polêmica. Termo polêmico, né? Projeção astral, que a alma do indivíduo sai para fazer viagens espirituais ou viagens intergalácticas e depois volta para o corpo. Mas ainda que existam pessoas que afirmem isso, projeção astral, a alma sai do corpo para ter experiências espirituais, mas o coração não para de bater. O corpo não fica ali 8, 10 horas sem respirar, sem funcionar. Ainda há vida. Então há muita coisa assim, no mundo espiritual, né, para ser debatido, para ser especulado, né? Porque é só especulação, porque nós não temos nenhuma afirmação sobre essas questões assim, ferro e fogo, né? Então, ele vai partir do princípio, né, do que o homem é espírito, para falar um pouco sobre a imaterialidade de Deus. Então, o homem está preso, né, ao tempo, o homem está preso ao lugar, por conta dele ser constituído de um corpo. Então, o seu ser imaterial está preso a esse corpo. Então, o homem não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas, pelo fato de Deus ser espírito, ele vai fazer essa analogia, né? Deus pode estar assim, então ele é onipresente. Ponto 2. O espírito atua independentemente das dimensões corporais. O olho corporal precisa adaptar-se ao tamanho variável dos objetos. Dilata-se ou contrai-se, conforme apreende objetos grandes ou pequenos. Não assim o espírito, cuja grandeza é exclusivamente espiritual ou imaterial. Não cresce à maneira do corpo, pela adição de grandezas quantitativas e espaciais, mas pela aprendizagem e pelo emprego dos seus talentos. Caramba. Olha a analogia interessante que ele faz. O corpo, né, os nossos olhos, o olho corporal, ele precisa adaptar-se ao tamanho, ao espaço. Nós temos uma visão e temos a chamada visão periférica pelos lados, certo? Mas você não consegue enxergar lá atrás. Você não tem olhos aqui atrás. Então você tem a visão, você consegue compreender, enxergar no espaço, uma certa distância, mas você não consegue enxergar o que está acontecendo agora em Nova York. O olho corporal não consegue enxergar a cidade de Nova York agora. Porque estamos limitados. Então ele fala que, pelo fato de Deus ser espírito, ele consegue compreender, ver todas as coisas ao mesmo tempo. Uma analogia interessante, né? 3. O espírito é capaz de apreender e julgar as coisas mais difíceis e sutis, o que seria inexplicável caso se tratasse de um ser corporal. Com efeito, de onde derivaria a ele a energia da memória, a instituição das coisas invisíveis e as ideias de objetos incorporais? Como poderia uma natureza corporal dispor de uma faculdade das ciências ou aprender de revelações divinas, coisas indubitavelmente incorporais? Então ele vai dizer, pelo fato de Deus ser espírito, pelo fato de Deus não estar limitado ao espaço, ao tempo, a um corpo, né? Então todas as faculdades, todo o conhecimento de Deus, ele possui por conta, todo o seu poder, por conta justamente logo de cara, partindo desse princípio, que ele não teria um corpo semelhante ao nosso. Então ele vai dizer como Deus poderia possuir todas as suas faculdades, todo o seu conhecimento, todas as suas revelações, né, tudo que ele conhece acerca de tudo, se estivesse preso a um corpo. Logo, Deus é imaterial. Então ele reafirmando aqui a imaterialidade de Deus. Okay? Quarto ponto. A quem ocorreria a ideia absurda de perguntar pela forma ou a cor do espírito? Contudo, tais propriedades deveriam poder verificar-se nele, caso fosse um ser corporal. Né? Ele escreve aqui um texto aqui em latim, que eu não vou nem me atrever aqui a ler umas 3 linhas de latim, que não traz a tradução, só isso. Muito bem, a ideia, alguém sugeriu, olha só que interessante, alguém sugeriu, tá, se Deus é espírito, qual a cor do espírito? Você já parou para pensar sobre isso? Tá, Deus é espírito, e qual a cor? Branco. Assim, geralmente nas angelofonias, o que é angelofonias, né? São as aparições dos anjos na Bíblia. Geralmente os anjos são descritos como seres, né, com vestes brancas, mais alvas que a neve. E são espíritos, né? São espíritos. Se alguma cor já foi descrita para falar sobre espírito, no caso seres angelicais, o branco predomina aí. Nunca foi dito, um anjo de Deus apareceu e ele resplandecia um vermelho escarlate. Vermelho é cor de sangue, né? Muito relacionado à morte, relacionado ao inimigo, a Satanás, enfim. Mas, ao mesmo tempo, o vermelho é relacionado também ao sangue de Jesus, né?
sangue carmesim. Interessante também, né? Quinto, a imaterialidade do espírito é confirmada pela disposição hierárquica das coisas. A cada sentido corporal corresponde um objeto material próprio. O olho, por exemplo, tem por objeto a cor e a forma, o ouvido, o som, etc. Sendo o espírito incomparavelmente superior aos sentidos corporais, seria absurdo supor que não houvesse nenhuma substância correspondente ao sentido espiritual e ordenada a ele como seu objeto próprio. Não menos absurdo é supor que o espírito não passe de um acidente do corpo. Olha que interessante. Ele vai dizer, assim como o corpo humano depende dos seus sentidos para perceber a sua existência, né? Os 5 sentidos, né? Visão, audição, olfato, paladar e tato. Interessante isso. Ele também faz uma analogia aqui dizendo que o espírito também possuiria também um sentido. Não como os sentidos humanos do corpo, né? O espírito teria um sentido, uma captação de tudo que existe no mundo, no universo. Aí ele coloca entre aspas, porque esse sentido seria um sentido espiritual. Vamos aqui fazer uma analogia aqui de HQs, de história em quadrinhos. Super sentidos, né? Eu, quando era adolescente, eu era fã, eu acho muito interessante até hoje, o personagem da Marvel chamado Demolidor. Eu ficava encantado, né, com meus 15, 16 anos, lendo as histórias, pelo fato dele ter ficado cego, mas foi um acidente que ele teve como um componente químico lá. Ele fica cego, mas ele ganha uma super sentidos. Sua audição fica, né, apurada acima do normal, sobre-humana, e seu tato também. Por exemplo, ele fica cego, mas ele consegue ouvir o batimento cardíaco da pessoa que ele está conversando, sabe quando ela está mentindo, sabe quando ela está falando a verdade. Se ela mentir, o coração acelera. Isso era descrito nos diálogos, muito legal. Ele sabia, por exemplo, pegar um punhadinho de açúcar, um grãozinho de açúcar refinado, e sabia quantos grãos tinham ali, pelos seus sentidos que foram apurados. Ficou cego, mas ganhou superpoderes. Interessante, né? A Orígenes vai fazer uma analogia interessante. Ele vai dizer que Deus é espírito, então ele possuiria um sentido apurado. O que nós possuímos, os nossos 5 sentidos, Deus tem um sentido único, no sentido de ter o conhecimento de todas as coisas, de saber todas as coisas. Deus sabe quando nós estamos mentindo, sabe quando estamos falando a verdade. Deus sabe o que vamos fazer no futuro. Ou seja, um sentido super ultra apurado. Conhece todos os nossos passos, nossos pensamentos. Olha que analogias interessantes. A partir da imaterialidade do Espírito, Orígenes prova a imaterialidade de Deus. A natureza divina é inteiramente simples e espiritual, dado que em Deus o Espírito se identifica à natureza. Por isso, é preciso excluir dele todas as propriedades corporais que acabamos de eliminar da alma, visto que Deus transcende todo o espírito humano. Como ser absolutamente simples, Deus não é parte de algum todo. Ele já rejeita aí a doutrina falsa do panteísmo, onde é dito que Deus é tudo e tudo é Deus. Deus é parte da natureza. Então, quando você, segundo essa doutrina falsa, quando você adora as árvores, as cachoeiras, os bosques, né, você estaria adorando a Deus. É uma doutrina, um ensinamento antigo, né, na civilização humana, que você vê elementos do panteísmo no hinduísmo, nas religiões animistas entre tribos africanas e indígenas, a ideia de que adorando a natureza, eu estou adorando a Deus. Então ele diz que Deus não é parte de algum todo. Não. Deus é distinto da natureza, Deus é distinto da criação. Então o criacionismo se difere do panteísmo por conta disso. Deus é criador. Deus não faz parte da criação. Ok? A nova era propagou muito isso, né? Até nos programas de humor. Eu me lembro que eu era adolescente, eu via a escola do professor Raimundo, Chicanise. Aí eles chamavam uma mulher lá, uma personagem, né? E ela falava, viva a natureza. Isso aí é a ideia dos hippies, né? dos adeptos da nova era. Viva a mãe natureza, a ideia de que existe uma mãe e Deus seria o pai, que faria parte da natureza, enfim, uma confusão espiritual total. Ele vai dizer mais, Deus não é parte de um todo, mas tampouco ele é um todo, pois o que é incorpóreo não tem partes.
e, por conseguinte, não pode ser um tudo. Deus é o Espírito absoluto. E podemos chamá-lo de mônada, ou unidade espiritual absoluta. Esta unidade espiritual é absolutamente incorpórea e, por isso, independe de todo espaço e lugar. Então ele afirma aqui, portanto, embora ele seja um filósofo bastante especulador, né? Já falei isso em outros vídeos, a gente vai falar mais, e na próxima aula vamos falar também um pouco mais o que pensava Orígenes sobre a transcendência de Deus e a onipotência dele. Vamos ter então outra aula sobre o pensamento de Agostinho sobre o mundo, logos, muita coisa interessante. Ele escreveu muito, né? Foi um cara muito prolífico nos seus escritos, tá certo? E o que nós aprendemos com ele? Mesmo ele sendo extremamente especulativo, falou muita besteira, escreveu muita besteira, sim, escreveu. Tanto é que existe um concílio da igreja no qual parte de suas doutrinas são consideradas assim heréticas, tá? Embora quando se estuda sobre ele, a gente classifique Orígenes como pai da igreja. Mas ok. Então, no que diz respeito à immaterialidade de Deus, Deus como criador, distinto da criação, ok, bem ortodoxo. Mas é possível que nos nossos estudos sobre Orígenes nós vamos ver, já comentamos já nos vídeos passados, né? Se você assistir a série desde o início, a gente vai falar sobre Orígenes, assim, um cara um tanto quanto controverso. Sempre falei que Orígenes ele foi polêmico pelo fato dele, em muitos momentos, ser mais filósofo do que teólogo. Ele preferia a especulação filosófica do que só ficar com a simplicidade da letra da palavra de Deus. Então ele trouxe muita polêmica. Então na próxima aula vamos falar sobre a transcendência de Deus e a onipotência de Deus em Orígenes, tá certo? Deus abençoe a sua vida. Até a próxima, em nome de Jesus.